Viva! Bem-vindos ao debate da semana, hoje com António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira. Vamos, neste debate, centrar atenções em dois assuntos. O primeiro que decorre da greve geral de ontem, quinta-feira, 11 de dezembro, que para o Governo da República foi inexpressiva, é o termo usado por um dos ministros, mas que na lógica das duas centrais sindicais foi quanto baste para, porventura, alterar o posicionamento do Executivo em relação ao pacote laboral. E vamos também tentar antecipar quais são as linhas fortes de um orçamento que vai a debate aqui na Assembleia Legislativa da Madeira na próxima semana, antes das festas natalícias. Mas antes de começarmos a cruzar ideias sobre estes dois assuntos, vamos aos destaques da semana que passa. Alguma frase, António, que queira partilhar connosco? Eu peço desculpa, esta semana não trago, não tenho. Isto vem mais da minha situação, Esteve em a minha périplo. situação de viajante e acabado de chegar do Brasil, depois de uma semana por lá, eu encontraria algumas frases, mas não eram as mais recomendáveis das praias brasileiras, mas, mas como só estive a trabalhar e nem tempo tive de ir à praia, por Daquelas isso. frases Isso é tatuadas. dos mitos. Isso é dos mitos que existem, É, que é ir ao Brasil trabalhar. Sim, com mito ou sem mito, a realidade é que tive de trabalhar. Eu pedia condescendência. para me condescendência em relação a essa utilização de frase. Eu hoje lembrei-me de uma frase que, aliás, é quase uma análise feita pela administração de Trump, a propósito da Europa, em que tem esta opinião curiosa de que a Europa está em decadência, particularmente porque vai ser dominada pelos imigrantes. Tem alguma graça esta frase, dita assim, de um país que é feito de imigração? Como todos nós Para sabemos, os índios é tudo imigrante. exatamente, fora as reservas índias, que por lá abundam também, mas em termos de população, tudo aquilo é imigração. E dizer que um continente está em decadência por causa da imigração é de facto uma visão, eu diria, caricata e curiosa, particularmente vinda de quem vem, um aliado antigo da Europa, fundamental para a nossa segurança e para a nossa estabilidade política, e que hoje, nesta disputa pelo mundo que se está a assistir, está a querer de facto sair deste bloco, deste mundo ocidental em que nos identificávamos e de uma forma, a meu ver, abrupta e com consequências ainda imprevisíveis, mas se calhar muito negativas. Miguel de Sousa, o Ele que é gosta que tão pouco dos imigrantes que ontem criou um Gold Visa diz? Hum. para $1 milhão. Sim. Toda a gente que entrar com $1 milhão Já não é imigrante. já não tem problema de ficar. É preciso arranjar $1 milhão, que é a pior parte. Mas enfim, a minha frase não é frase, é um agradecimento que eu queria fazer aqui ao Diário de Notícias pela publicidade de que me deu anteontem numa primeira página no diário, com uma notícia que tem 8 anos, eu realmente há 8 anos, e eu, Alves João Jardim, João Miguel Mendonça, Isabel Torres, Correia de Jesus, mais uma data deles. Portanto, tivemos que devolver uma determinada quantia, que é grande, que era grande, e que, pronto, fizemos isso em 2014, acabou, o assunto está resolvido. Só que eu e outros, portanto, recorremos para o tribunal, sabendo até, parece que, segundo pelo menos o meu advogado, sabendo que aquilo tinha poucas expectativas. E então, como o tribunal, não sei quantos anos depois, disse que o meu recurso
era improcedente, ou como eu acho que é assim que se Sim, diz. sim, sim. Portanto, era improcedente. O diário resolveu dizer que eu tenho a pagar 89 mil euros ao Estado ou à Caixa Geral de Aposentações, ou logo foi, quando é uma coisa paga desde 2014 e, portanto, apenas houve um fait-divers no tribunal. Se eu não tinha recorrido ao tribunal, portanto, não havia notícia, porque não havia sentença e, portanto, não havia notícia. E, portanto, uma notícia com 8 anos é uma coisa que, se o diário quiser, eu arranjo mais notícias minhas com esse tempo e encho o diário todo de notícias com alguns anos de aquecimento. Agora, o que poderia o diário ter feito e não fez foi a partir do jantar de aniversário do Nacional, em que estava o diretor do Diário de Notícias. Portanto, e eu ter sido distinguido com o mais alto galardão atribuído pelo Clube Desportivo Nacional, seja lá quem for. Portanto, recebi nesse jantar, ao contrário do dia do jantar do Marítimo, que mostraram e tiraram fotografias a galardões que nunca mais acabava, até a jornalistas do Diário de Notícias que recebem galardões de um clube. Portanto, podiam ter também, talvez, noticiado que eu tinha recebido o galardão, pelo menos isso, acho que era o mínimo. Há um colaborador do Diário, há um comentador aqui, portanto, do Diário, acho que são mínimos que deviam fazer. Mas, de qualquer forma, como tive uma primeira página e sempre ouvi dizer qualquer notícia, desde que venha na primeira página, é boa, eu acho que também é aquela é me obrigar a pagar 89 mil euros, não sei a quem, portanto também passa a ser bom. Com a possibilidade de reforço neste programa agora. Exatamente. Importa dizer que a notícia não tem 8 anos, a decisão do tribunal foi de final de Não, não, a novembro. reposição do dinheiro, que é o que vem no diário, é a reposição. Miguel Sousa obrigado a devolver, a reembolsar, a Mas devolver houve ou 89 milhões. houve ou não decisão em novembro? 2014, agora só foi dito que eu não tinha razão, que recorri. Eu chamei de nomes ao tribunal a dizer que tinha sido mal entendido. O tribunal diz que não, diz Pronto, que coisa. Não, não, mas aqui não tenho a devolver nada. Não tenho a devolver nada. E isto que fique limpo. fica esclarecido então, já estava devolvido, queria era que lhe viesse. Já está E sobre, tudo e sobre esta agora. matéria, tanto quanto sei, é, Só para acabar, Ricardo, como eu vou recorrer para o Tribunal Europeu, quando o Tribunal Europeu der sentença, lá vai vir outra vez na primeira página do Diário de Notícias, Miguel Sousa obrigado a revolver 89 E se for milhões. ao contrário? Estou a brincar. Não, E se for ao contrário? quando receber, vocês não publicam, porque nunca publicam nada de bom. Vocês publicam um incêndio, não publicam que aquela casa não ardeu. Miguel, Naturalmente. os teus artigos são publicados no Diário de Notícias. Ah, Portanto, ah, comecemos. mas alguns são discutidos. Espera. Mas são discutidos e têm que ser, porque isto aqui tem quem manda. não, eu só sobre esta matéria quero dizer, não é aqui abonar a favor de quem quer que seja. Esta matéria é uma matéria, não foi só do Miguel Sousa, nem foi só do Albert João, houve muita gente envolvida nessa situação e tive a ver com uma interpretação, a meu ver, errada do Tribunal Constitucional sobre um artigo que está no Estatuto Político-Administrativo da região. A região tem competência para fixar os chamados subsídios de reintegração e os subsídios, as chamadas pensões de reforma dos políticos. E entendeu-se, porque a nível nacional essas regras foram alteradas, entendeu-se que aqui na Madeira também tinham que ser. Quando a competência é exclusiva do Estatuto e o Estatuto fixa regras específicas sobre isso. O Tribunal Constitucional veio com uma interpretação meia estrambólica, dizendo que as remissões feitas são remissões dinâmicas, o que significa que cada vez que a lei nacional fosse alterada, aqui também era alterada em virtude dessa remissão dinâmica. E esse tem sido, digamos, a reversão que tem sido feita a todas as pessoas que beneficiaram desses subsídios e que agora,
portanto, neste acórdão que foi agora dado em relação à ação mas ainda há outras ações que estão pendentes. Exatamente. Há outras ações pendentes, não é o único caso. Também na primeira. Ainda há outras Sim, ações muito bem. pendentes e que não há, Uma distinção. que não houve ainda. Teve- Aliás, vou teve- dizer, há ações até que tiveram decisões positivas e que estão em recurso pela Caixa Geral de Da Apresentação. apresentação. Portanto, não é matéria que esteja ainda, digamos, definitivamente arrumada. Logo, é bem provável que o Tribunal Europeu possa até É decidir em provável que sentido haja mais nas contrário. primeiras páginas do Diário de Notícias. Ora está. Mas já Ainda agora, bem que o só Ricardo para- é visionário. Mas já agora, só para completar, não sei porque é que o diário não interessa quem me pagou. É porque alguém Sim. fez um ato ilegal me pagando. Claramente. Mas quem foi? O diário não investiga. O diário não quer saber quem é o ilegalista. Quem, Não devia ser, não é quem recebeu. quem é que Quem paga? paga. Não. Quem É, paga? não é a Assembleia Ninguém Legislativa. pagou. Não, senhor, é a Caixa Geral de Apresentações. Portanto, alguém ali fez um pagamento indevido. E para o diário não interessa. O que interessa é quem recebeu e devolveu. Agora, quem fez o ato ilegal, ninguém se importa. Se calhar já não está lá. Ah, Interessa, também podia não estar aqui. E já tive razões até para não estar. mas Portanto, safado. aí está bem conservado. Ricardo Vieira, vamos analisar então a greve. Ah, quando há greve há sempre duas escalas. Não, é difícil E pôr uma amplitude enorme, com uma não é? amplitude. Impressionante. Uma Eu- escala eu- a roçar quase a adesão total, outra Eu bem. não tenho, como é óbvio, não tenho nenhum observatório, nem nenhuma forma de medir que seja mais justa daquelas que me chegaram, porque não faço ideia. Claro, claro. O que posso dizer é a minha experiência pessoal. De facto, soube que houve aqui algumas escolas Desde que que- fecharam. desde Não, que- eu não fiz greve, mas soube que houve algumas escolas fechadas, portanto, os meus netos não conseguiram ir, por exemplo, para o jardim de infância, portanto, as pessoas estavam de greve. Aliás, não estavam todos, só estavam alguns, mas como estavam alguns e eles não podem ter mais meninos do que a captação que cada educador ou ajudante pode ter, portanto, acabaram por não conseguir ir. Foi o primeiro efeito que tive. Pensei que não tinha julgamentos ontem, pensei que não havia. Houve julgamentos, portanto, apesar de haver algumas secções do tribunal que estavam de facto Desfalcado. desfalcadas, mas os tribunais funcionaram. Em termos de saúde, não sei se houve algumas consequências aqui na região, não me apercebi disso, sinceramente. O que seja, eu posso dizer que para mim, de geral, teve pouco. Mas, para além desta percepção pessoal, há duas coisas que eu não posso deixar de referir. A primeira é de que a maior parte dos grevistas, daquilo que foi dito, portanto, isso parece-me que foi consensual, vêm do sector público. O sector público, portanto, tanto quanto se sabe, a maior parte do sector público, aqueles que ainda têm regimes de função pública, não serão afetados por esta nova legislação laboral. Porque têm uma legislação específica, têm um quadro jurídico específico que não tem muito a ver com o Código de Trabalho. O que significa que é curioso que os funcionários públicos entrem em greve por uma coisa que não lhes diz respeito. A segunda coisa curiosa também, que não posso deixar de referir, é que do sector privado, aquilo que veio a público, são as grandes empresas, que é particularmente também uma zona onde o Código de Trabalho pouco alterará. O que está ali, digamos, mais controverso, assim se pode dizer, são as medidas que vêm para as pequenas empresas, para as empresas que têm poucos trabalhadores, onde se vai introduzir regras mais simples do que aquelas que existem para as grandes empresas e que permitam aos empresários poder gerir melhor as faltas, as ausências que os trabalhadores eventualmente tenham direito. Portanto, não me pareceu que seja uma greve muito adequada àquilo que estava em cima da mesa. Um terceiro aspecto, que esse não posso deixar de referir. Achei curioso as declarações dos candidatos presidenciais a propósito da greve. E estou a chegar a esta conclusão que gostaria de partilhar convosco, que é um pouco esta, quer dizer, dá um pouco a ideia de que nós vamos eleger um Presidente da República para complicar. Vamos ter aqui um Presidente da República não é para representar a nação e ter aqui uma perspectiva de futuro e de grande elevo nacional para aquilo que Portugal precisa, não. É um Presidente da República para ser contrapoder.
É um Presidente da República para estar a fiscalizar todas e quaisquer medidas que o governo manda cá para fora e avaliar se deve ou não promulgar, já até antes delas serem, digamos, publicadas, já se está a dizer se o Presidente da República concorda ou não com as leis. Eu considero isto uma coisa perfeitamente perversa. E os candidatos estarem à volta disto ainda é mais perverso ainda, quer dizer, começa a duvidar se de facto isto é um sistema que Felizmente é funciona. só campanha, não é? É. Mas isto não posso deixar também de referir. António, como é que avaliou a greve de ontem? Havia dois fatores aqui que gostaria de documentar. Em primeiro lugar, eu julgo que um objetivo primeiro desta alteração da legislação laboral tinha a ver com a produtividade, é a ver encontrar novas formas de... Mas acontece é que o governo tem uma preocupação, no fundo, um pouco do ambiente do mais forte, tratar sobretudo dos mais fracos. E o governo, digamos, e a produtividade que se quer, não é necessariamente e não é exclusivamente a do foro laboral, no fundo. Tem a ver, e qualquer empresário, qualquer empresa que, quando quer abordar este tema, olha muitas vezes para o que são as grandes carências na área fiscal, o que são as grandes carências na área da justiça, o que são as grandes carências na área das burocracias, e, digamos, esquece estas áreas e vamos para aqui, vamos para uma zona, para uma área laboral, quando na realidade o timing é, quanto a mim, não é o timing certo. Nós estamos em ambiente de pleno emprego, as oportunidades existem efetivamente, e trabalhar só nesta área, evidentemente, desperta naturalmente este tipo de reações que passam e que cobrem, inclusivamente, setores das esquerdas à direita, tendo em consideração um outro fator. A representatividade sindical, infelizmente, neste país, e eu digo como empresário, o facto de haver uma percentagem de inscritos nos sindicatos, de trabalhadores inscritos nos sindicatos manifestamente baixa, Ridículo. subverte, de certo modo, este Ridículo até. relacionamento entre empresa, entre empregador e empregado. É importante que num ambiente de uma democracia, numa democracia ocidental, haja um outro peso e uma outra representatividade. Só que, evidentemente, os próprios agentes já subvertem, de certa forma, este ambiente de tolerância ou de concordância no querer atingir os objetivos empresariais ou os objetivos sociais. E por isso tem uma CGTP com histórico que, em termos de negociação, é necessariamente pela negativa, afirma-se necessariamente pela negativa, e o que é que faz? Faz criar em ambientes onde haja percentagem grande de concordância com a própria greve, depois os resultados não são efetivamente aqueles que possam ter, que possam esperar. Um outro fator, um outro pormenor que queria aqui referir, e vem na sequência daquilo que o Ricardo Vieira acabou de comentar. Epá, é que esta legislação afeta, não afeta praticamente o setor público. E as próprias grandes empresas são muito pouco afetadas. Ora, Exatamente. o que há uma ausência de representatividade Exatamente. da própria reivindicação. Bem, mas isto não foi o que a comunicação oficial passou. E é impressionante ver é que todas as peças que foram, nomeadamente as peças televisivas que fomos ver, foi no setor público, era nos hospitais públicos, era nos transportes Escolas. públicos. Nas Repare, não escolas. passaram aqui, assim, não houve escolas privadas Com greve. inquiridas, não houve escolas, não houve hospitais privados inquiridos, não houve transportes privados inquiridos. Isto não há dúvida nenhuma, tem que haver aqui um apelo à comunicação social para que seja efetivamente mais abrangente, para haver aqui algum ambiente de contraditório que se possa colocar, porque quem vê, quem esteja a seguir exclusivamente a comunicação social, parece que efetivamente os efeitos foram tremendos e, na realidade, aqui não há dúvida nenhuma, o governo tem alguma razão no que diz ao avaliar estes efeitos de greve,
porque não foi efetivamente aquilo que a comunicação social passou. Uma greve marcadamente política, Miguel de Sousa. Também, e também, aliás, como todas foram sempre, nunca deixaram de ser isso, ainda que também houve quem se envolvesse nisso essa, sem esse conteúdo. Mas eu gostava porque já foi tudo bem dito, portanto, não há dúvida de que está bem esclarecido, portanto, só posso acrescentar alguma coisa diferente. A diferente é que eu com esta nova vida que eu tenho, pronto, leio o diário, vejo as notícias sobre mim e sobre outros e vou ao café com os meus amigos. Portanto, trocamos impressões sobre a vida cotidiana, o que vem nos jornais e o que não vem nos jornais e que cada um sabe da bilhardice do dia a dia. E principalmente na rua onde nós vamos, portanto, fácil parar o carro às 11 da manhã e entre as 11 e o meio-dia, que é a hora que vamos ao café, é extraordinariamente fácil. Lugares, 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 lugares. Ontem não havia lugar nenhum. Portanto, nenhum. E havia carros em duas filas exteriores à brasileira, portanto, à moda do Rio de Janeiro, duas filas exteriores porque não havia maneira de parar o carro. Isso quer dizer que havia muita gente vadia nesse dia, ontem, e que foi para o café e, portanto, não habitualmente vai, e que isto quer dizer que as pessoas que não foram trabalhar aproveitaram para ir ao café e, no fundo, andaram por onde eu andei. Mas isto tem uma leitura que eu gostava de fazer, só para ser um bocadinho diferente daquilo que foi dito aqui, e que, como disse, concordo com tudo, mas isto mostra bem de que os que fazem greve querem mostrar, obviamente, que há os que querem ir para o café, não sei o quê, mas tirando a função pública, que é a maioria, aqueles do privado que possam ter feito greve querem um pouco mostrar que são da oposição. E isto mostra que cá é muito pouca gente da oposição. Há muito pouca gente, cada vez mais, neste caso, cada vez menos, gente de esquerda na Madeira. Já não vai haver de esquerda. O que há é pessoas interessadas em contribuir com o seu trabalho e que, portanto, vão aperfeiçoando aquilo que é o nosso convívio social, todos interessados no trabalho e na realização de qualquer coisa. Aliás, portanto, nós podemos reparar que o pleno emprego só por si já não justifica, quer dizer, de grandes lutas. As pessoas têm o seu emprego, a partir desta lei não vai pôr emprego, até porque quem não trabalhar num lado vai trabalhar para o outro. Quem hoje, a não ser que a pessoa seja de mau currículo, hoje tem emprego garantido. Agora, eu gostava só de dizer é que eu acho muito bem que o Governo Nacional acelere em todas as áreas fundamentais, como aquelas outras que foram aqui referidas, que precisam também ser reestruturadas. Aproveite estes 4 anos que vão haver de maioria absoluta para fazer as mudanças. E a vida toda, eu não sou um especialista nisso, aceito que sei pouco, sabem mais do que eu, mas eu a vida toda ouvi dizer que as leis laborais não se adequam à nossa competitividade e à nossa forma de competir com as empresas europeias e as empresas internacionais, que é tudo uma dificuldade. E eu sei, enquanto fui gestor, é tudo difícil com a legislação laboral. E, portanto, nós habituámos a ouvir isto. E não estou a perceber como é que o governo mexe nisto e, portanto, toda a gente começa a gritar, mesmo os que não fazem greve. Há aqui, portanto, sempre um clamor quando se toca nesta coisa, como vai haver quando se tocar na justiça, como vai haver quando se tocar noutros sistemas, tipo saúde e outras, mas vão se habituar é que agora vão ser
um tempo e quanto mais rápido melhor, para termos até às eleições legislativas daqui a 4 anos, tempo para nos acomodarmos às novas leis e habituarmos a viver de forma diferente. Ricardo Vieira, acha que Exato. esta greve faz arrefecer os ímpetos reformistas do governo em matéria laboral? Eu julgo que não. Hum. Haverá talvez uma coisa ou outra que vai alterar-se, como é natural, coisas que eu tenho ouvido de pessoas que são mais especialistas do que eu em matérias técnicas, que acho que de facto têm alguma razão. Há algumas medidas que não têm muito sentido. Mas há outra coisa que eu também ainda gostava de acrescentar, que é a seguinte. Tradicionalmente, estas greves, como as greves no setor dos transportes, tinham um efeito bastante nocivo para as empresas, que as pessoas não tinham meios de se deslocar para o seu local de trabalho. Claro. E o que é de facto inovador nesta greve é que muita gente fez teletrabalho. E os tais efeitos negativos que teria para as atividades de serviços e atividades, digamos, de secretária, essas Foram acabaram por ser desempenhadas em casa, através do computador. O que é uma coisa também nova e que faz também perder, digamos, o efeito drástico sobre a economia que as greves eventualmente tinham. Um outro aspecto também curioso, prende-se um pouco aquilo que o António estava a dizer. O poder dos sindicatos ainda é hoje exclusivamente o poder das convenções coletivas. Uhum. Porque, embora eles possam não representar muita gente, os governos têm aquele hábito de fazer as portarias de extensão que, no fundo, fazem com que as convenções sejam aplicáveis a todo o sector. Se, todos nós nos lembramos disso, com a reforma de Bagão-Félix, as convenções coletivas passaram a ter prazos, ao fim de algum tempo elas caducavam. Isso foi depois um pouco revertido, mas o princípio ainda continua a ser esse. Não há leis eternas na regulamentação do trabalho. E o que eu presinto é que os sindicatos, com isso, estão a perder poder, de facto. Estão a perder mesmo muito poder. Isso é bom? Não é. Eu acho que não é. Porque é bom que as democracias estejam com organismos institucionalizados. É bom nós sabermos, termos interlocutores identificados com quem se possa conversar e estabelecer relações. Agora, o facto de não haver muita sindicalização não pode ser culpa do governo nem dos políticos, é dos próprios sindicatos. E aí é que eu acho que há aqui uma meia-culpa que era preciso fazer e que não está a ser feita. A este nível, António, o que é que nota que é preocupante na postura sindical, por vezes demasiado agarrada a itens que já lá foram? É o facto da postura sindical ser demasiado hermética Hum. nesta relação laboral e circunscrever normalmente à convenção. E, sobretudo, passar a mensagem aos trabalhadores que o seu grande papel é o tratamento da convenção. A não intervenção dos trabalhadores na vida da empresa, e isto é qualquer coisa que é na- na- nas, então na Europa há muito maior participação, nomeadamente nas grandes empresas, inclusivamente os representantes dos trabalhadores terem lugar em posições de executivo da própria empresa. Esse é um ponto particularmente, E há empresas em particularmente Portugal importante. onde isso acontece. Já, É já. onde o relacionamento é muito bom. Oficial e não oficialmente. Quer dizer, Exatamente. há empresas, eu tenho o prazer de referir, partilhamos muito dentro do grupo muitas decisões com representantes com as diferentes hierarquias de quem trabalha. Isso toda a gente faz isso. Desculpa? Toda a gente faz Não, isso. repara, não, nem toda a gente faz. Repara, tu tens. Pelo amor de Deus. É o grande problema das Então o mensagens. gestor topo Não. faz tudo sem Miguel, falar tu com tens os seus quadros, com as tuas direções. é o facto da bionicidade da própria relação. Tu, quando tens uma mensagem na Depois palavrão grande era parte tens das é que quer empresas. dizer. Não, é só para te dizer, é o retorno da mensagem. Sim. É muito importante. Tu tens, muitas vezes, as mensagens passam de cima para baixo, mas não tens a expectativa da resposta, efetivamente, de baixo para cima. E isto digamos, eu diria, um pouco um segredo da gestão, ter essa capacidade de intervenção. Mas eu julgo que este é um ponto fundamental
a participação dos trabalhadores, mas o entendimento daquilo que deve ser efetivamente o peso sindical na representatividade do trabalho. Este facto de só ter, digamos, ter o Ainda há outro objetivo, aspecto, António, que eu acho que é preocupante. É que muitas vezes eu vejo os sindicatos defenderem os aspectos patológicos do trabalho e não propriamente o trabalho em si. Quer dizer, eu vejo poucos sindicatos a valorizarem o bom trabalhador, que é uma coisa que também deviam fazê-lo. Vão muito Eles para, estão para, sempre os piores, vão normalmente muito para os o lado dirigentes patológico da sindicais. questão. o conceito institucional da hostilidade. A Exatamente, é isso. hostilidade Quando entre. muita- E isso é mau. E isso é mau, e aí não há dúvida nenhuma que há uma responsabilidade primeira da intersindical. Quem criou, quem trouxe muito esta mensagem de corte na própria relação e de desconfiança na própria relação, isto leva necessariamente a essa. Mas vale a pena aqui abordar o tema também regional. Parece-me que, em termos regionais, não se sente tanto. Além ao teletrabalho, há um fator aqui que é muito importante, foi assegurado o transporte. Há o transporte, a existência de transportes em Sim, condições sim, sim, sim. normais fez atenuar necessariamente um próprio efeito da greve. Sim, e alguns fizeram greve compulsivamente, ou seja, foram obrigados por efeitos como aquele que o Ricardo Vieira aqui referiu, quer dizer, se não têm onde deixar os filhos, terão que ficar em casa aí e tiveram. naturalmente. Mas há um outro fator, e eu tenho que aqui reconhecer esse mérito, e é o facto de nós termos um poder regional. O facto de nós termos uma região onde há uma outra proximidade entre os governantes e os governados, no fundo, faz com que esta discussão e esta interação, e muitas vezes as próprias empatias que se possam gerar, sejam efetivamente diferentes. Eu estou a falar ao nível nacional, a distância entre o governado e o governante é E, tão grande que faz que, evidentemente, um setor público reage muito, sem grandes emoções, a este efeito da greve. E eu julguei, até aí, o efeito de regionalização teve foi um fator positivo. Miguel, Mas eu já agora contava um episódio, é porque, para além disso, das convenções, que é um instrumento importante, hoje em dia há os contratos de empresa. Sim, sim. E os contratos de empresa blindam, de alguma forma, a autonomia daquele grupo laboral na empresa que eu geria. Pronto, sempre tinha 200 pessoas que estavam integradas nesse contrato de empresa. E eu só podia contar que isto, por causa da tal comunicação entre o gestor de topo e o resto dos colaboradores, que eu tive uma vez um problema porque o sindicato pedia 9,5% de aumento dos salarial, portanto, para o ano seguinte. E a empresa não estava disponível, nem pouco mais ou menos, para, portanto, chegar a um valor dessa natureza e ele dar algum problema. Ali, os sindicatos são pessoas que nem são trabalhadores da empresa, portanto, dá-se sempre uma dificuldade maior na conversa e na negociação. E então o que é que se fez? A tal conversa com os colaboradores a perceber qual seria o valor que se entenderia como aceitável entre as possibilidades da empresa e os desejos dos trabalhadores e ficou entendido que 2,5% seria um valor perfeitamente aceitável e importante para todos. Então fez-se uma Assembleia Geral, que agora é possível, uma Assembleia Geral que durante um dia útil, portanto, os trabalhadores passam lá e votam se querem, se votam na proposta da administração ou na proposta do do sindicato. sindicato. E assim foi durante o dia todo. A expectativa era grande, porque era uma diferença entre 2,5 E 9,5. e 9,5. Certo. E eram os interessados A votar. a votar. Mas o que é certo é que só 4
é que votaram na proposta do sindicato. E o curioso é que os quatro eram ucranianos e que, portanto, depois disseram que não tinham percebido bem aquela conversa e que os tinha feito votar no sindicato. Foram obrigados pelos homens a coisa. E, portanto, hoje o bom senso existe. Não me parece que os sindicatos hoje tenham grande preponderância, grande influência no turismo. Eu sei que há sempre portanto, alguma popularidade do sindicato e daquela direção e desses sempre os mesmos há muito tempo. Isto, no fundo, ninguém pode estar tanto tempo em lado nenhum. Nos sindicatos, eles podem estar quase eternamente. Sim, Há alguns, ainda aqui uma certa, alguns são uma certa vitalícios. herança da luta de classes, no fundo, da ideologia da luta de classes, particularmente da CGTP. A ideia de que o trabalhador está sempre a lutar contra o empregador e, portanto, não é possível conciliações, é sempre possível, a luta tem que estar sempre permanente, não é? Aliás, ainda ontem eu vi chavões e Hum. frases ditas que me lembrou exatamente esses tempos. E ainda não houve qualquer evolução da CGTP nessa matéria. E a verdade é que a gente constata que pelo mundo fora, A partir de uma essa certa matéria, idade não se aprende. por isso mundo fora, essa questão está perfeitamente toda Então, ultrapassada. estamos nessa idade. E, Estamos, ontem houve Estamos todos. também, momentos que, de certa maneira, comprometem o próprio Sim, ambiente sindical porque permitiu infiltrados em manifestações não sei que se são infiltrados. Foi Não sei se são, não sei se são infiltrados. Aquilo é uma cena mais triste outra vez. são mas poucos. eu voltava às minhas primeiras palavras. Se o objetivo deste governo foi encontrar novos caminhos de produtividade para a economia, para o tecido produtivo português, é fundamental agora um compromisso também nas outras áreas. E eu julgo que tendencialmente terá de ser isto. Eu não posso pegar só na componente laboral e esquecer a componente fiscal, a componente burocrática, nem a mais. componente Eu da adoro isto. justiça. É o que eu mais gosto na minha vida. Estás a ver, é ver isto. Nunca acreditaram neste governo, mas agora estão a dar instruções o que é que o governo deve Evidente, fazer. é natural. Não, Eu adoro isto, eu adoro. não, mas Não isto, estava a ser um facto. Quando o PS governa, e normalmente eu não digo nada. não, mas o António tem o condão de nos lançar para o segundo tema, Exatamente. que vem aí o Ou debate vai do a paz. orçamento, nomeadamente o regional. Ricardo Vieira, que espécie de compromisso é que há um que é claro, e quer o Presidente do Governo, quer outros membros do Executivo e e dos partidos que sustentam este Executivo, é esse compromisso de haver aqui maior folga fiscal, com maior atenção a esta componente. O que é que se espera de um debate que tem esta nuance, é perto da festa? Estou Uh, curioso com essa da folga fiscal. Eu não sabia que ia meter assim essa algaria. É o que tem Não, dito. Não não vai sei. haver uma baixa em alguns escalões do IRS. O IRC também vai ser tido a um escala baixa. Não se mexe no IVA, não é? Isso Claro. não há mexidas aí e, portanto, para algumas famílias e para alguns trabalhadores vai haver, de facto, baixa da carga fiscal. Mas eu começaria, talvez, a questão do orçamento por uma questão, talvez, mais estrutural, que é a seguinte: a região nunca arrecadou tanta receita fiscal como atualmente. E tem hoje um nível de receita fiscal bastante significativo. O que se deve também à pujança da economia, assim, Só isso. indiscutivelmente, e também ao combate à evasão fiscal, essas coisas. Tudo isso tem, de facto, ajudado a que a receita fiscal aumente. Mas o que é verdade é que o grosso da receita fiscal está comprometida. E não está necessariamente comprometida com os serviços públicos que a região desempenha. Está até bastante comprometida com outro factor que merece
voltarmos a falar dele e que se chama o serviço da dívida. Uhum. Estou forte de falar aqui, não? Pois, e convém falarmos disto, porque de facto isto prende a liberdade dos orçamentos e mais do que isso, é um encargo pesadíssimo, pesadíssimo, que continua a estar presente todos os anos e sobre o qual não se vê falarem sobre isso. Já era tempo, acho eu, de se equacionar, quando se fala tanto na nova lei das finanças regionais e nessas coisas todas, talvez começasse por aí, que era, vamos ver como é que vamos tratar a dívida Mas regional. a de lei das forma- finanças regionais requer, não resolve o problema Não da resolve, dívida. não resolve. Portanto, pode arranjar as Sim, exato. alíneas que quiser, o que quiserem, não resolve, porque a dívida só se resolve quando vier alguém e paga. O governo de Espanha pagou hoje, tem dois Sim, já meses no falou disso aqui. máximo, metade da dívida de cada uma das autonomias. E, portanto, foi lá não é para igual. Como aqui em Portugal foi para igual. O Guterres deu cento e tal milhões Os Açores, aos Açores, mas ao César, ou seja, que tinha acabado de ser eleito, deu 170 milhões. Ao César deu 170 milhões à Madeira, como se isto fosse igual, e portanto, e não é. Lá é metade, 50% da dívida nós foi, estamos aqui, portanto, desculpa, Miguel. abatida. Se nós recebêssemos 50% da dívida, para já parte deste problema estava resolvido, que é de passávamos de 6 para 3. E não é, convenhamos, a mesma coisa termos 6 ou termos 3, porque agora acho que o serviço de dívida são 400 milhões e, portanto, passava para 200, 200. grosso modo, se isso se pudesse fazer a conta assim, portanto, passava para 200 milhões. Portanto, esse problema da dívida é político. Isso tem que ser resolvido de alguma maneira. Não é lei nenhuma, é através da política. Ou a Assembleia da República, porque vai ter que passar por aí, seja lá no que dia que for, porque tem que ser sempre no Orçamento de Estado, a sair o dinheiro para vir amortizar a dívida. Portanto, na Assembleia a gente consegue um entendimento de que isto tem que se resolver, porque foi fruto de circunstâncias especiais, algumas de abuso, talvez de menos cuidado e de mais que se lixe, o que interessa é fazer, depois logo se vê. Mas o que é facto é que a gente não vai castigar Ora, as gerações todas, que aí isto está. mais se resolve. Isto é sempre, como o Ricardo estava a dizer, isto é sempre a crescer, é sempre a somar. Porque eles todos os anos o que é que fazem? Vão buscar emprestado 400 milhões para entregar 400 milhões. Isto não resolve nada. Portanto, pagam um dívida e arranjam E dívida. isto é quase como um pecado original, quer dizer, já foi uma geração anterior que teve esse pecado, já não é esta geração que teve este pecado. E nós estamos a pagar por esse pecado, quer dizer, não é, isto é um pouco, se não foi teu pai, não é? Como dizia Já o leão para o cordeiro. já discutimos varias das vezes este tema e, na realidade todos nós esperávamos que vamos lá ver, este problema do serviço da dívida não vai ser resolvido em termos parlamentares. Sim, Isto é uma tem que ter decisão, uma isto é relação uma assunção do de governo. Governo da República Não, e, o governo e- não. e- O governo não pode assumir. O não, governo da Não, mas República tem não que pode. passar por deixa este, tem que lavar, passar por uma. tem que ser Em Espanha disse o governo, me enganei-me. não, eu digo, Foi a maioria que o é, Sanches tem. se isto não é assumido, se não é defendido pelo Governo da República em sede parlamentar, Sim. não é um governo regional que vai discutir isto em termos parlamentares, que vai possibilitar uma discussão parlamentar de um perdão de dívida. Nós estamos moribundos, mortos, arrumados, falidos, desgraçados, miseráveis, enquanto o país não for todo regionalizado. Ou a gente arranja aqui 100% de regionalização no país para lutarmos todos pela mesma coisa, ou enquanto vemos aqui sozinhos, Então não- os açorianos são gagos, a gente fala pouco e nunca mais se resolve. Não vamos a continuar nessa hipocrisia de dizer que o país aceita a regionalização e depois não ser minimamente realizáveis. Agora, o que não há dúvida é que em termos e este é um lado de serviço da dívida, mas evidentemente Se a região fosse um banco, já tinha a sua dívida paga.
Mas isto também prende-se depois com a lei das finanças regionais. Desculpa. Se Isto, fosse um banco. o, Se a Sim, região sim. fosse um banco, já tinha a sua dívida paga. sim, Claro. sim, sim. Bem, agora, isto prende-se a um outro fator em Ou termos então tenha aberto falência. Não, exato. Mas havia depois aí uma nova região, não é? Como se fez a outra. Exatamente. Mas eu Ou julgo outro nome que qualquer. que é importante quando olharmos agora para a realidade que temos e este acréscimo, e eu julgo que ainda há alguma economia paralela a ser efetivamente olhada, porque ela existe com uma dimensão, julgo, maior do que possamos efetivamente estar a calcular. Agora, um outro fator que é muito importante, isto, que tipo de ações é que vamos ter por parte da proposta do governo no que diz respeito à tributação, no que diz respeito à tributação direta, sobretudo? Que efeitos é que a alteração nos escalões de IRS e tendo em consideração que o IRC começa a ter valores que Baixo. são efetivamente interessáveis em termos de investimento estrangeiro, sobretudo numa área dos serviços. E aqui, evidentemente, vem outra vez ao de cima discutirmos em que termos esta região é suficientemente competitiva, independentemente da Zona Franca. Que tipo de afirmação é que se possa, efetivamente, E assumir já não precisa da Zona Franca, porque As taxas de IRC estão aproximação aproximam. é estão tão quase. grande, e é tão 2, 3 grande, e pontos. aí, nessa altura, tem que se necessariamente olhar para que garantias é que eu posso ter em termos de investimento regional, nomeadamente nas áreas de serviço, que possam captar e servir efetivamente de um aumento substancial em Mas, termos de receita, mas em quais termos de são as receitas áreas, públicas. António? Isso é uma boa discussão e gosto de ouvir isso. Mas quais são as áreas para investir? O que aconselhas a um estrangeiro que chega ao teu pé e diz: Epá, eu tenho bastante dinheiro para investir na Madeira, o que é que eu faço? Para, tu tens toda uma área de serviços é passível, de interesse Mas de investimento local, aliás. os serviços que eu conheço, Repara, não, quer em O termos de governo serviços, vai dizendo que é nomeadamente importante investir em tecnologia, inovação. a rentabilidade. e isto depois prende-se evidentemente com outro fator, que é Ribeira Brava. eh, Não, não, com outro não. fator, com outro. Não, não, desculpa. Vale Valley, Vale Valley. Brava, Brava. Brava Valley. Naturalmente que isso colocar-se-á o problema das acessibilidades, colocar-se-á o problema das possíveis, apesar das dificuldades e do caráter muito subsidiado de várias áreas produtivas, mas aí, até nisso, evidentemente é importante que tenhamos a consciência do que é que se está a falar em sede de subsídio O da investimento produção, estrangeiro subsídio da na Madeira tem distribuição. sido praticamente. pela imobiliária. A gente tem fiscalidade baixa, tem tudo, estabilidade, tem tudo o que é preciso, menos algumas coisas, mas tem quase, mas não tem investimento. Onde é que está o investimento? Oh, E onde é que importa fazer investimento? Gabriel, Mas não, diga-me onde é que está. Mas Primeiro, diga, os empresários, é a quem cabe tomar a iniciativa. claro. E cá estou a ver, eu já não tenho ideia de para investir. Não é bem assim. Não, não, não. Segundo lemos hoje. Exatamente. É por isso que o diário não pode ser só a dizer mal. Eu sabia que isto ia chegar. Mas o que é facto é que a pergunta é: onde é que está o investimento estrangeiro? Quem é a pessoa que veio aqui investir? Não, Só não, no imobiliário, no imobiliário tem a ver. afinal, a imobiliária, que é muito importante. Se imobiliário é o que menos queremos. Sim, é transferência de É o que propriedade. menos queremos. Ora, Tenha paciência. Desde que seja, Vamos desde que, investir no imobiliário, não é preciso de desde que seja gerador. Tenho o Pestana, tenho o Farinha, tenho o Sócio Correia, tenho esses gajos. Sim, mas o consumidor desses produtos E não de tem. alto valor acrescentado não é o regional. Para não. Mas já que falaram de investimento, onde é que do orçamento se prevê possa haver aí grandes cartadas? Falou-se no golfe, que é tão caro ao Miguel de Sousa. A carne nem, Caro, nem barato. neste sentido, querido. Sim, sim, eu percebo e toda a gente percebeu. O que está aqui é quais são as opções. Eu tanto concordo com essa opção. O que é que se pode fazer
por Santana. O que é que se pode fazer pelo Faial? Alguém tem alguma ideia? Fizeram alguma coisa nestes centenas de anos? Acho que mudaram a ponte porque caiu, porque se a ponte não tinha caído, ainda de certeza, portanto, que estava lá. De resto, olha, está lá, vive-se da agricultura, vão-se cavando. Mas eu aconselho a ir lá passar um dia, andar ali a ver aquelas pessoas, o que é que fazem. Porque é muito triste chegarmos aqui e a perspectiva é zero, é nenhuma, é ir embora ou vir para o Funchal trabalhar, como a maior parte da malta nova. E por acaso, por causa disto do Golfo e do debate que tem suscitado, eu tenho conhecido gente capaz, gente qualificada, que vive no Funchal, trabalha no Funchal, é dirigente até em algumas coisas e que é do Faial. Agora, aquilo está ali embrenhado numa pedreira que toma conta daquilo, deve distribuir dinheiro por toda a zona, por todos os interesses e não se sai daquilo. Portanto, o que interessa é manter a pedreira, vamos ficar com a pedreira e não se vai ter mais nada que sirva no Faial. Aquilo é excepcional para aquela zona. Faz ali um produto fabuloso. O Faial e a Santana passa a ter outra perspectiva e que eu saiba, não há mais nenhuma. Não há mais nenhuma. E não se vai pensar que o Faial, que o Golfo no Faial é para desenvolver São Vicente, porque não é. É para aquela zona e para a Madeira no seu global. Eu estou de acordo com aquele investimento, no sentido que vem dar um desenvolvimento grande àquela localidade e, em particular, ao norte da Madeira. E é importante, especialmente aquela zona que é uma zona que está degradada. Parte da zona, nem toda a zona está degradada, mas há uma parte ali que, de facto. Agora, há aqui uma questões de procedimento que me preocupam. O governo fez um decreto regulamentar regional em que aprovou umas medidas preventivas para aquela zona. Essas medidas preventivas foram aprovadas sem ter havido qualquer diálogo com a autarquia. Pior que isso, sem ter havido a preocupação de apresentar às pessoas. Este investimento, o investimento quando, por exemplo, a Ponta do Pargo, foi um bom investimento para aquela localidade, embora ainda não concluído, como se sabe, mas foi um bom investimento porque pagaram bem às pessoas, as pessoas perceberam aquilo e é uma coisa que está aceite na localidade. Eu acho que um investimento com aquele gabarito precisa de ter uma aceitação por parte das pessoas. Isso é fundamental. Um governo que faz um decreto regulamentar regional, que aliás mal feito, com mal definidas as áreas, mal definidas, aquilo está tudo uma atrapalhada, eh, epá, revela aqui Amadorismo. um certo amadorismo que já não faz sentido. Já não é a primeira vez que se faz um campo de golfe na Madeira, primeiro. Segundo, Tem experiências tem aqui. experiência para isso, exatamente. Não se faz as coisas assim, às três pancadas, não é? E isso é que me parece que é preocupante. Mas sem prejudicar o objetivo fundamental, que é de facto criar ali uma infraestrutura de importante gabarito, até com a área residencial ou turística à volta, que eu acho que isso também faz sentido. Isso é que é mais Exatamente, valia exatamente, daquilo tudo, não é o exatamente, campo de golfe. exatamente, exatamente. E é falando de é falando de mais-valia que julgo que tem que ter essa abordagem. Na realidade, o que tem acontecido, e o caso da Ponta de Par é mais que evidente, os efeitos que tem derramado sobre o território têm sido efetivamente grandes, Muito bom. mas tem gerado efetivamente uma especulação muito grande. Tem, E a própria Mas isso, especulação é que há um limite. Valorizou E o então, terreno há daquela gente. Valorizou o terreno há uma daquela gente. valorização. Eles ficam ricos. Há uma valorização, Não. mas ficam ricos, mas depois Ficam não, ricos. é que depois não se reflete, Não não se se reflete na reflete. distribuição. Tu sabes não se- quanto é que aquela malta recebeu? foi. Sabes quanto é que aquela malta Foi recebeu? talvez a melhor expropriação da Madeira disto. Mas sabes quanto é que. Eu não estou a falar, Não, eu não estou a falar da expropriação do sempre terreno. dizer. Não é a expropriação do Não, terreno. mas também. É a especulação que se gera a partir em À volta do o lixo. derrame,
o derrame deste investimento na Ponta do Mas Parque o António não Veja compara o Ponta do Parque com o Porto Santo e fecha como as coisas foram é totalmente evidente. diferentes. Sim, sim, É uma sim. coisa curiosa. É uma coisa curiosa Não, que dá para refletir. porque há potência, Não, porque há potência de investimento e na zona e oeste é porque apesar de 3%, tudo, 2%. e porque apesar de tudo, o procedimento, Qual é a diferença? Guel, ainda há lotes para vender no Porto Santo. Lotes, e vai haver, que aquilo Ora, são pronto. muitos. Pois, o que eu Não, quero dizer é que o impacto da Ponta do Parque na localidade foi muito maior do que foi no Porto Santo. como o Porto Santo está cheio, os lotes eu ouço dizer 60% estão vendidos. Não, e sem dúvida. Eu posso não acarrear, mas isto parece que está. Não, não, isto parece que é mais ou menos confirmado. E eu penso que aquilo é a revolução, no bom sentido, do Porto Santo. Mas vocês sabem quanto é que foi distribuído na Ponta do Parque? Ao todo, o Sim. valor total das expropriações não sei, mas Ninguém sabe. não sei, não sei, Um palpite, não sei. só para perceber de Sei onde que é que foi, anda. sei que para mim foram as expropriações mais bem pagas na região. Mas não faço a mesma ideia. Não faço ideia. Seria por isso que quando no Faial se souber quanto é que se pagou na Ponta do Pargo, eu acho que todos vêm para o Funchal aplaudir, porque aquele é dinheiro que vai chegar. Guel, não foi o mesmo critério no Porto Santo. Não, porque o terreno era outro, no sentido E dos porque não houve esse procedimento de aproximação às pessoas. incêndio, eram terrenos grandes, praticamente dois ou três. Muito bem. Proprietários. E Não quer saber, é não com quer este. saber quanto é então. Vamos lá saber, vamos lá. Era isso, era o All in One. O All in Alguns One. milhões. Alguns milhões. Estamos a falar de muito. Cenas de milhões. A cada um. A cada um. Ah, Não. Estou a dizer, Então, em isso geral, foi aqui chamada brincadeira de Natal. senão o pessoal ia começar já para as missas do parque para aquelas bandas. Um artigo em que eu vou dizer esse valor, porque tudo o que está na ponta do parque, quando cair no Faial, ninguém acredita no milagre que existiu. Muito bem, fica desta forma concluído o debate da semana. Desejo ao António Trindade, ao Ricardo Vieira e ao Miguel de Sousa votos de festas felizes, em paz, muito com bem. muita saúde e um dinheirinho São altamente para retribuídos. tangerinas. Venha ele logo da Ponta do Parque. Bom Natal. Bom Fica Natal. bem. Natal. Obrigado. Yeah.